Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, eu vou apenas focar-me numa apresentação muito breve daquilo que foi o relatório apresentado. Todos os colegas já têm acesso a esse relatório e, portanto, vou apenas tentar explicar um pouco a lógica da organização das propostas que foram apresentadas. Como é do conhecimento dos colegas, eu procurei dividir o relatório em quatro grupos de questões principais, no meu entender, em relação não só ao exercício 2011 do Banco Central Europeu, mas também questões de política monetária e económica que lhe estão associadas e, nesse sentido, uma primeira parte é dedicada à política monetária, uma segunda parte dedicada às questões relacionadas com a crise, o contexto de crise em que vivemos, terceira parte relativa à União Bancária e, por fim, alguns aspectos institucionais que penso que devemos focar nesta avaliação que fazemos da atividade do BCE. Muito rapidamente, em relação ao primeiro ponto, sobre a política monetária, procurei identificar aquilo que foram as características da atuação do BCE durante o ano 2011, relativamente àquilo que é a política da estabilidade dos preços e do controle da inflação, identifiquei dois períodos, como aliás na primeira apresentação nesta Comissão. Um primeiro período que é caracterizado pelo aumento das taxas de juro, no meu entender claramente desproporcionado relativamente aos valores de inflação que estávamos a assistir, uma vez que esses valores provaram ser fatores conjunturais, resultantes de fatores conjunturais e não de fatores estruturais, e depois o segundo período marcado por uma tentativa de correção desses erros com um abaixamento das taxas de juros na mesma ordem de medida no final do ano. Sobre isso, teço alguns comentários e propostas que os colegas têm acesso, mas quero apenas destacar mais três questões relacionadas com o exercício 2011. A segunda tem a ver com o facto preocupante, no meu entender, do crédito às empresas e às famílias ter ficado durante este ano muito abaixo dos níveis pré-crise, o que deveria ter sido exatamente ao contrário. Uma segunda questão que tem a ver com o excesso, ou com os elevados níveis de liquidez que foram agravados sobretudo no segundo semestre de 2011 e que são preocupantes também, no meu entender, na medida em que podem configurar uma situação de tipo armadilha de excesso de liquidez e colocam em causa a própria eficiência da política monetária do Banco Central Europeu. E, por último, uma outra nota que quero apenas destacar, que tem a ver com uma atitude que, sendo correta, e uma ação que, sendo correta por parte do BCE, que é a disponibilidade para o apoio extraordinário ao sistema financeiro, o facto de, apesar dessa ação correta, o BCE continuar a fazê-lo sem impor condições que sejam claras, por exemplo, como comprometer as instituições que dele beneficiam a aumentar os seus níveis de crédito a pequenas e médias empresas e a famílias. Penso, não havendo estas condições, que estas políticas acabam por se tornar ineficazes. Portanto, estas são, digamos assim, quatro das questões que gostaria de destacar em relação à política monetária que é avaliada no relatório. Em relação ao contexto de crise, penso que é importante focarmos e analisarmos a atuação do BCE dentro do contexto em que ele opera, e é um contexto de crise, como sabemos, de políticas de austeridade, e por isso essas políticas de austeridade que têm sido aplicadas num número crescente de países, sabemos que está a contribuir de forma inequívoca para a proliferação do efeito de contágio e para a estagnação da zona euro, ou até mesmo recessão em alguns casos, e este é um ponto que também quis abordar. E, relacionado com isto, a identificação de dois debates que, no meu entender, são fundamentais. O primeiro tem a ver com o próprio mandato do BCE. Já muitas vezes falámos aqui nesta Comissão sobre o mandato do BCE e a questão que coloco e as propostas que faço são no sentido de saber se é correto que o BCE continue com o mandato amarrado ao objetivo da inflação, independentemente das consequências que poderá ter para o crescimento e para o emprego, e penso que são bem claras essas consequências aos olhos de todos nós e, portanto, esse é um dos problemas e um dos debates fundamentais que quis enunciar. O segundo debate
tem a ver com o facto de, apesar do mandato do BCE ser curto, no meu entender, e também está explicitado o porquê no relatório, apesar do mandato ser curto e ficar aquém das suas necessidades, como referi, também verificamos que neste contexto de crise esse mandato tem sido claramente ultrapassado em muitos contextos, o que deita por terra, obviamente, o argumento de que tudo o que tem sido feito no contexto da atuação do BCE é feito dentro dos ditames oficiais. E nós sabemos bem que o BCE tem sido um ator muito presente na recomendação ou até mesmo imposição de medidas aos Estados-membros em vários planos, desde a política orçamental, a política de mercado de trabalho, dos serviços públicos, da fiscalidade, das privatizações, entre outras. E, portanto, esse também foi um debate que quis evidenciar no relatório. Eu penso que sem uma revisão dos tratados poderemos continuar neste caminho de aprofundamento de desequilíbrios que temos neste momento no contexto da zona euro e penso que essas implicações se tornam cada vez mais inevitáveis, a não ser que enfrentemos verdadeiramente este debate. Nós sabemos das consequências e penso que ainda estamos numa altura de tentar fazer uma inversão de marcha. Espero que consigamos ter os instrumentos e as condições para propô-la. Por último, e muito brevemente, os dois últimos pontos. O primeiro tem a ver, dos dois últimos pontos, tem a ver com a União Bancária, como já referi. Nós sabemos como temos atualmente na União Europeia em mãos um projeto de construção de uma União Bancária e, para além das várias questões que lhe estão associadas, há uma questão principal, no meu entender, que tem a ver com esta construção. Se nós queremos que ela seja eficaz no combate à crise, penso que temos que evitar a contradição que assistimos atualmente e que está em cima da mesa, de uma proposta que procura conjugar uma autoridade europeia para a política monetária e de supervisão e, ao mesmo tempo, fazer persistir sistemas de resolução de crise que são ancorados em mecanismos de financiamento nacionais. Eu penso que, sem resolvermos esta contradição, temos um projeto que não poderá ter condições para ser tão eficaz quanto necessário no contexto em que vivemos. Também aqui salientar que, e como já referi também várias vezes, que temos que ter em atenção aquilo que começa a ser cada vez mais um excesso de vazios de responsabilidades e o acumular de decisões que são decisivas para a vida dos cidadãos, que vão escapando ao controlo democrático e à legitimidade democrática e que começam, infelizmente, a fazer parte, no meu entender, uma parte integrante da arquitetura de funcionamento da União. E, por isso, esta segunda nota para referir que também temos que dar atenção a este excesso de vazios de responsabilidades e repensar o papel do Parlamento Europeu, quer enquanto codecisor, quer enquanto supervisor das políticas económicas e monetárias. Finalmente, e apenas para elucidar sobre algumas das questões institucionais que referi no relatório e que apresento como proposta, referir apenas que entendo que o BCE deve proceder a uma autoavaliação que inclua todos os aspectos da sua atividade nos processos de decisão em que esteve envolvido, sobretudo e em particular relativo aos impactos que os programas de ajustamento têm tido nas economias da zona euro e em cujo desenho o BCE esteve particularmente envolvido. E mesmo para terminar, uma última nota, mas que não é por ser a última, que deixa de ser menos importante, bastante importante, mais uma vez trazer para a discussão a ausência de mulheres no Conselho de Administração do BCE, que, no meu entender, para além de revelar uma total falta de preocupação com a igualdade de género nas esferas mais elevadas de decisão dentro desta instituição, e já muitas vezes aqui o discutimos, é um problema que coloca ainda em evidência a contradição com as propostas da própria Comissão Europeia no sentido de envolver mais as mulheres em cargos executivos de instituições económicas. Penso que fico por aqui, há muita coisa seguramente que os colegas querão apresentar, discutir não só estes conteúdos, mas também apresentar outras alternativas que não foram evidenciadas no relatório e por isso estou disponível para ouvir os vossos comentários e tomar boa nota delas, obviamente, e discuti-los, sendo que parece-me claro que o papel do BCE tem que ser, obviamente, repensado à luz do contexto em que vivemos. Muito obrigada.